Ok. Vamos lá. Foi, né? Bom, então, mais uma vez, obrigado aí pela presença, participação de todos. Só recapitulando um pouquinho, a gente está discutindo, né, repassando ideias do terceiro capítulo do livro. Eu nem acho que, quer dizer, estou lembrando que eu acho que nem cheguei a enfatizar demais o porquê do título dele, né, quer dizer, é um mito muito realista. E a gente começou no encontro passado discutindo esse conceito do mito que é experienciável, do que não é experienciável. E o mito do roubo do fogo, que se situa num limiar entre numa posição temporal em que ele pode ter sido experimentado, né? Aquelas pessoas podem ter vivido conflitos similares aos que são descritos numa grande parte das histórias do roubo do fogo, como, por exemplo, o conflito pela posse do fogo, né? Isso é possível, né? Embora a gente não tenha certeza, mas chama a atenção o fato da preferência pelo fogo, sempre o fogo conservado, quando, né, a partir mais ou menos de 400 mil anos, quer dizer, ou seja, a humanidade já nasce, se ela nasceu aí em torno dos 350 mil anos, como é atualmente estimado, né, ela vivenciou também o processo das primeiras técnicas de produção de fogueira, de ignição, que foram se espalhando, então, até mais ou menos 120 mil anos, mais ou menos. Então, a partir daí, esses acampamentos todos que os arqueólogos estudam têm resíduos de fogueira. Então, se mostra que a humanidade já dominava completamente o fogo, então não perdia mais o fogo, não ficava um período sem fogo, etc. E lembramos também da questão do caçador, né? Não só a ingestão da comida cozida, não só a valorização da inteligência em relação à força, mas também essa característica dos grandes primatas que acabaram se tornando, chegando na nossa... de quem nós evoluímos, né? E somos, portanto, descendentes, que é a caça organizada, né? Que é uma conclusão também desses biólogos evolucionistas e tal, e que chegam a essa conclusão de que se não me engano, já o Homo habilis ou o Homo erectus, um deles, começa, então, a praticar um tipo de caça coletiva, coisa que os outros animais, os outros primatas, os grandes macacos, não fazem. Né? Podem até consumir carne, eventualmente, e tal, mas não tem uma prática sistemática de caçar. Né? Então, essa atitude predominantemente predadora é já uma característica dos hominídeos. Bom, e isso daí situa, né, essas duas características que a gente discutiu num processo que é exatamente aquele descrito pelos cientistas atuais. Quer dizer, então, os narradores mitológicos daquela época, ao contarem a história do roubo do fogo, se referiam a eventos evolutivos. Quer dizer, eles tinham uma noção muito clara de como tinha sido o processo de evolução. Eu acho isso bem surpreendente. Não sei se é uma viagem absoluta que eu estou fazendo. Desculpe, Mussa. Desculpe, vale. Você pode repetir o ponto? Repete, por favor. Porque eu acho que eu me perdi. Pode repetir esse último ponto? Não, eu digo o seguinte, que se os narradores míticos, né, que contaram a história do roubo do fogo, se estão, de fato, mencionando a questão do cozimento como fundamental e a questão da caça e da inteligência, porque a trapaça, que é o método também preferido, ela não deixa de ser análoga aos procedimentos de caça. Nós temos a armadilha, por exemplo, né? As célebres armadilhas. Então, isso situa o discurso mítico em consonância, analogicamente, com o discurso científico, que também vê nesses elementos, né, os elementos evolutivos importantíssimos. Né? Claro.
E por isso, então, eu chamei esse capítulo de um mito muito realista, porque, na verdade, ele é um discurso, apesar de ficcional, porque a gente tem que lembrar, mito é, antes de qualquer coisa que se queira dizer, mito é uma narração, é uma narrativa. Então, nós estamos, né, nós, aqueles que lidam com narrativa, estão dentro do seu terreno. Eu gosto sempre de ressaltar esse elemento, ainda que o mito possa ser estudado por uma série de perspectivas, digamos assim. Mas, então, esse realismo, né, do mito do roubo do fogo me pareceu muito surpreendente à época que eu comecei a chegar a essas conclusões, porque você não imagina, né, que a humanidade tão antiga ela tivesse essa tal consciência sobre o seu lugar na natureza. E aí a gente vai sendo estimulado a investigar cada vez mais. Um dos elementos que ficou em suspenso quando eu fiz aquela... Não é que tenha ficado em suspenso, mas que não me deixou muito à vontade no sentido da decisão de que papel dar ao ladrão original. E a gente acabou chegando à conclusão que era um aviforme, né? Era um ser alado, mas ela muito próximo, estatisticamente, diferentemente de outros elementos daquela narrativa original, era muito próximo também de ladrões humanos, que aparecem em narrativas como humanos. E isso sempre me deixou intrigado, né, porque a primeira interpretação é de que, imediatamente, assim que as primeiras histórias foram sendo contadas, logo se passou a também contar histórias de um ladrão humano, porque ambos, tanto o aviforme quanto o humano, tinham um embate com um demiurgo, né? Então seria a estrutura original, me satisfiz com aquilo, mas eu acho que, analisando alguns mitos, eu não sei se vale a pena a gente recordar alguns, né? Mas aqui eu acho que são muitos, eu acho que talvez não vale a pena ler, porque é muito mito, a gente vai ficar numa leitura de muito tempo. Mas há uma série de histórias que foram colecionadas que apontam para uma semelhança muito interessante com a questão do xamanismo. Porque o que é o xamanismo, basicamente? Né? É também um tema que os antropólogos debatem, né, exaustivamente, é uma série de teorias, uma série de divisões. A gente que, por exemplo, classifica de xamanismo um monte de práticas que são muito diversas entre si, e outros que são mais estritos e querem definir como xamanismo aquilo que tenha a presença do êxtase provocado por algum tipo de ingestão de bebida ou de fumo, etc., alguma coisa que provoque um estado de alucinação, né? Então, mas eu acho que não é, para a nossa discussão, essa conceituação ela não é importante. Não é importante por quê? Porque a gente começa a perceber o seguinte, que independentemente de quem seja o autor que vai tratar, a gente vai encontrar sempre na questão do xamã esses elementos. Aí eu vou ler os que são pequenininhos, né? São poucos. Os xamãs controlam espíritos de animais. Isso é geral, né? Você encontra espalhado onde há xamanismo, existe esse fenômeno. Xamãs se transformam em animais. Eles têm esse poder, né? Os caraíbas tupis, por exemplo, eram onças também, né? Espíritos de xamãs incorporam em animais, então eles podem sair do corpo e entrar no corpo de animais. Os espíritos de animais incorporam em xamãs, também é outro fenômeno, né? Existe a incorporação. No Brasil é mais frequente a excorporação, né, do xamã e a incorporação no animal, mas em outros lugares existe a excorporação do espírito do animal e a incorporação do ser humano. Espíritos diversos se manifestam aos xamãs em forma animal. É outro fenômeno também muito comum. E espíritos de xamãs são animais. São, no sentido de que acredita-se que eles sejam o próprio animal, né? Apenas têm a forma humana, mas seus espíritos são animais. Por isso eles têm esse poder extraordinário. E, em alguns casos, até têm poderes que são
atribuídos ou atribuíveis àquela espécie específica às quais eles têm uma relação, digamos assim, quase que familiar, genética até, né? São filhos de, né? Cobras, filhos de pássaros, etc. Bom, aí nós vamos lá. Aí, quem quiser, pode conferir essa lista, né, depois. Na página 135, eu acabei de ler a página 135, né? A gente vê histórias, eu citei exemplos aqui, das mesmas coisas. Olha só, ladrões do fogo controlam espíritos de animais alados, porque os casos, esse animal aqui especificamente na história do roubo do fogo é um aviforme, um ser alado, um animal alado. Então, tem 2 exemplos. Ladrões do fogo se transformam em animais alados. Mais 2 exemplos. Espíritos de ladrões do fogo incorporam em animais alados. 3 exemplos. Espíritos de animais alados incorporam em ladrões do fogo. 2 exemplos. Espíritos diversos se manifestam aos ladrões do fogo em forma de animal alado. 3 exemplos. E espíritos de ladrões do fogo são animais alados. Aqui é um exemplo, que é o exemplo, até me lembro bem, que é da história dos jívaros, né? O povo lá do Equador. E que é muito bonito até, também gosto muito desse mito. E então, assim, não tem muita dúvida. Quer dizer, todas as coisas que a gente encontra na literatura, nas descrições de xamanismo, a história do roubo do fogo reproduz dali ou aqui, né? Então, a proximidade desse elemento, personagem do ladrão, ser alado, aviforme, e o humano, me pareceu ser justamente porque, na verdade, nós não estamos falando apenas de um ser alado, nós estamos falando de um xamã que tem essa dupla natureza. Ele pode se transformar em animal, ele pode incorporar um animal, ele controla o espírito do animal. Então, o ladrão do fogo, ele é um xamã, ele não é só um caçador, ele não é só o caçador inteligente, né? Ele não é só aquele que come carne, passou a comer carne sistematicamente, ele também é um xamã. E isso recua, né, de forma espetacular para o início, né, da aurora da humanidade, todo o pensamento metafísico, e a gente vai discutir isso daqui a pouco, que para muitos dos estudiosos, arqueólogos e outros estudiosos da evolução, teria sido um fenômeno extremamente recente, de 40 mil anos. Eu vou falar muito dessa tese que a gente pode chamar da explosão da cultura, que é até um livro interessante e que provocou um grande impacto, mas que passou a ter, depois disso, uma série de críticas, né? Se eu estiver certo, a gente está falando de pessoas que contaram uma história há mais de 100 mil anos, 160 mil, e que introduziram nela conceitos, procedimentos que são aqueles mesmos do xamanismo. Não é possível que seja coincidência, né? Por exemplo, aí tem uma série de outras coisas, né? Por exemplo, tem um estudioso alemão, o nome eu pronuncio a portuguesa, né? Porque eu não, as línguas para mim estrangeiras são sempre línguas para ler, nunca para falar. Então tem essa deficiência. Que é Adalbert Kuhn. E esse alemão, eu, inclusive, consegui traduzir aqui, usando meu dicionáriozinho, com um pouquinho que eu conheço de alemão, mas é o seguinte, a frase dele: os mitos que acabam de se comparar mostram a mesma crença entre hindus, gregos e itálicos, relativamente ao fato de o fogo terrestre ter sido trazido à humanidade como uma centelha celeste num relâmpago, por um ser semidivino, geralmente concebido como um ente alado, qual um pássaro. Exatamente aquela conclusão que a gente chega comparando. Quer dizer, é um ser semidivino que tem a forma alada. É exatamente a essa mesma personagem a que a gente está se referindo. Mas esse personagem é exatamente o xamã, como vai descrever, então, um dos estudiosos, que é o Eliade, dizendo isso, que os xamãs eles têm relações especiais com espíritos, capacidades estáticas que permitem voos mágicos, ascensão ao céu, descida ao submundo e domínio sobre o fogo. Nada mais explícito, então, que nós estamos na história do roubo do fogo, dentro de um universo que a gente pode chamar de proto-xamânico, pelo menos, mas dentro desse universo do pensamento metafísico. Então, isso é um outro traço. Não seria exatamente a gente
dizer que é realismo, né? Porque nenhum cientista, digamos assim, afirma isso, ou, quer dizer, de uma forma categórica. Isso é uma discussão de aspectos culturais da pré-história que é sempre muito delicado você discutir, porque os fragmentos, os resíduos que a gente tem dessa época são muito escassos, né? E muito precários, às vezes, eles são mudos, eles não, a gente tem que inferir uma série de coisas. Mas tem uma coisa interessante que eu acho aqui, que é o fato de que a gente não conhece nenhuma sociedade humana contemporânea, por mais arcaica que seja, por menos tecnologia que domine, que não tenha um tipo de pensamento metafísico, uma forma, uma cosmovisão, uma cosmologia, né? Houve até uma tentativa de negar, por exemplo, que os Pirahãs, um linguista, eu já mencionei ele, eu acho, até no último encontro, chamado Daniel Everett, e esse cara, depois, ele foi alvo de críticas tremendas e refutações concretas, né? Livros que saíram mostrando que ele estava completamente errado. Não sei exatamente como ele chegou às conclusões que chegou, talvez por um estudo extremamente precário do povo Pirahã, da Amazônia, mas ele chegou a dizer que eles não tinham mitos, e depois coletaram-se uma série de mitos dos Pirahãs, que são até bem diferentes e bem originais, quer dizer, não foram nem tomados de povos vizinhos, são deles. Então, assim, a gente não conhece nenhum povo que não tenha alguma forma de pensamento metafísico, ou seja, que coloque a humanidade, justamente, que dê à humanidade uma capacidade de também adentrar, avançar a espaços ontológicos que não são propriamente humanos. Então, essa entrada, esse personagem do xamã, é aquele que sai do nosso mundo tópico e avança para outros universos, né? Penetra em outros, em outros espaços, né? Então, a noção de espiritualidade, ela também é tão antiga quanto a humanidade, né? E isso é muito, muito importante para mim, pelas conclusões a que isso leva depois, principalmente na questão que a gente vai discutir daqui a pouco a respeito das origens da cultura, né? Que é um grande tema, talvez um dos temas mais importantes, principalmente na nossa área, né, de interesse, precisamente estudar isso, origens da cultura, por quê, né, e como. Então, eu acredito que deixa eu só ver aqui como é que está o meu roteirinho aqui. Ah, sim. É isso. Basicamente é isso. Eu acho que não tem nada mais a acrescentar. O resumo seria mais ou menos esse. Então, nós temos também, no mito do roubo do fogo, já, então, 3 elementos definidores da humanidade, né? O alimento cozido, a caça e a valorização da inteligência e o poder que a inteligência traz em relação à força e o poder metafísico xamânico, né? Que é essa capacidade de penetrar nos espaços que não são propriamente humanos, né? Que são espirituais, né? de outros elementos. Até, de certa forma, faz bastante sentido, porque se esse ser alado vai ter que enfrentar um demiurgo, que é certamente um ser que vive num mundo, num espaço diferente do espaço humano, ele precise ter algum poder para penetrar lá. Então, fica até bem coerente. Mas, muito bem. Vamos, então, para... Hoje, até agora, estou me dando conta, estou com uma camisa vermelha, justamente porque talvez o debate esquente, né? Bastante agora, porque esse talvez seja o ponto central, é o ponto mais que eu acho mais importante do livro todo, que é essa ideia, né? A ideia básica do por que o roubo, né? Então, a gente precisaria entender melhor. Será que o roubo é só uma representação, pelo fato de ter sido um mito experienciado, uma representação de conflitos pela posse do fogo? Será que é só isso? Será que a insistência na ideia do roubo tem a ver com
com essa experiência pré-histórica? Ou será que ela não significa mais coisas? Então, assim, tem uma coisa interessante, né? Eu lembrei assim, características recorrentes dos mitos do fogo, né? A origem alta, o fogo tem origem celeste, a vingança, né? Desse demiurgo que perde o fogo, mas também, em muitos casos, a queda ontológica desse demiurgo, desse ser que tem o fogo. Essa queda, né? Quer dizer, ele entra num processo de degradação. E tem algumas das histórias, inclusive uma das que eu gosto mais, que eu acho muito rica em termos de informação, que é esse mito dos Kayapós-Gorotiris, né, sobre a onça do Botoque, né, a gente já contou um pouquinho desse mito aqui, e que eu até talvez tenha no encontro passado falado uma coisa que eu estava errado, porque depois eu estava revendo aqui o que eu mesmo escrevi, e existe lá uma oposição muito interessante, mas é uma oposição interessante, mas que eu interpretei e falei isso errado e agora eu vou corrigir. Que é o seguinte, ele explicitamente no mito colhido pelo Lévi-Strauss, ele diz o seguinte, que ele ensinou o segredo do arco e flecha para o Botoque, a onça, né, que o adota como filho, e deu a ele comida cozida. Ele deu a ele comida cozida, ele não ensinou o segredo do fogo. Eu cheguei, eu acho, a dizer que aquele fogo era conservado. Mas, pelo desfecho da história, a gente percebe que não, que a onça dominava o segredo do fogo. Porque ela, é explícito isso no texto resumido do Lévi-Strauss, porque ela renuncia a comer a comida cozida. Não é porque ela perdeu o fogo. Ela renuncia de propósito, como forma de se vingar. Então, o processo de queda ontológica da onça é intencional. Ela deseja regredir, porque essa regressão se transformará numa vingança. Então, os dois elementos que são muito característicos de história do roubo do fogo, que é a vingança, a queda ontológica, né? A origem alta, no caso aí não é explicitada, mas aparecem esses dois elementos, a vingança e a queda ontológica. Mas essa queda ontológica é intencional. Ela se vinga descendo numa escala, né? Porque ela passará a ser a predadora daquela humanidade, então, que leva o fogo que ela não quis revelar, do qual ela não quis revelar o segredo. Revelou o segredo do arco e flecha. Inclusive, foi com arco e flecha que ele mata a mulher da onça. Mas não revelou o segredo do fogo. Mas, mesmo assim, ele consegue roubar o fogo. Porque eles vão lá, né? Depois, no final da história, ele volta para a aldeia, chama todo mundo, e eles fazem representando até a corrida de toras, que é típica dos Kayapós e de outros povos geis, né? Eles têm uma corrida atlética, eles têm Olimpíadas, né? E eles correm com uma tora, um tronco no ombro, quem chega primeiro ganha. Então, deve ser um esporte extremamente difícil, né? Mas que lembra muito isso. Então, eles fazem a corrida de tora porque eles vão passando essa tora de clã em clã, né? Os corredores do mesmo time, vamos dizer assim, vão recebendo a tora quando o outro chega à exaustão, e eles vão até o final. Então, eles fazem essa corrida de tora, só que a tora estava ardente, estava pegando fogo, e levam fogo, então, para a aldeia humana. Essa história, esse elemento final é muito intrigante, porque o Lévi-Strauss era um cara muito obcecado com esses detalhes, né? Então, ali, isso não está ali por acaso. Se ele diz que o personagem da onça ensinou o segredo do arco e flecha, mas não ensinou o segredo do fogo, o fogo foi roubado, e ele renuncia a comer cozido para poder se vingar, tornando-se o predador, então, da humanidade, isso marca, para mim, isso aí que me abriu uma espécie de luz. Marca o quê? Uma oposição de comensalidade. Essa foi a ideia inicial que me ocorreu. Por quê? A onça, o menino, o Botoque, tinha sido adotado pela onça e passou a comer com ele. Ele não revelou o segredo do fogo, mas dava comida cozida. É verdade que a mulher dele dava os pedaços mais duros, dava os pedaços mais velhos, maltratava ele de certa maneira, ameaçava, né?
Mas ele tinha acesso, ou seja, eles formavam uma comunidade, comiam juntos. Porque essa ideia é a ideia fundamental da sociedade arcaica. Se você participa de uma comunidade, você é comensal. Os seus inimigos não comem com você. Né? Não comem com você, são seus inimigos. Né? Você não vai convidá-los para jantar. Agora, o parente, o aliado, ele está ali, junto com você. E no momento em que o Botox comete uma infração, ou ele faz algo de que a onça se ressente, não gosta, fica chateada, ela rompe a comensalidade. Então, ela passa para um outro lado. Ela não comerá mais com os humanos. Ela comerá até os humanos, mas não comerá com os humanos. Então, ela deixa de ser comensal. Ora, isso daí joga a gente de cabeça dentro do conceito fundamental, que é o conceito de parentesco, que é um conceito importantíssimo para todas as sociedades. Também não conhecemos nenhuma sociedade humana que não tenha um sistema de parentesco. Eles podem divergir, mas todos eles existem. E todos eles se baseiam numa única regra, numa regra básica, que é a regra do incesto, que também pode variar. Às vezes você pode, por exemplo, ser proibido de casar com sua prima, filha do seu pai, e pode casar com a prima, filha da sua tia, digamos, ou não pode casar com a prima, filha do tio, mas pode casar com a prima, filha da tia. Isso às vezes é possível, porque os sistemas têm arranjos distintos, né? Em algumas sociedades, o casamento com primos é permitido, você não pode com irmão. Né? Então, basicamente, irmãos, pai e mãe, esses são vedados. E filhos, esses são universalmente vedados, e as exceções é que confirmam essa regra, justamente porque, por exemplo, os faraós do Egito casavam irmão com irmão, porque eles não se consideravam humanos. Eles eram filhos de deuses, então eles podiam cometer incesto. Eles não eram gente. Né? Então, exatamente por isso é que eles podiam e que deviam, né? Por não serem humanos. Mas entre humanos, né? No conceito de humano, o incesto ele é fundamental. E o incesto, que é a base do parentesco, ele enseja justamente o quê? Uma coisa que é chamada aliança, que é a comensalidade. É de você... eu não posso casar com a minha irmã, então eu tenho que ceder essa irmã para outro. Ele passará a ser o meu cunhado. Uma moça, ela não pode casar com o irmão, ela tem que ceder esse irmão para outra moça, que passará a ser a sua cunhada. Então, esse é um sistema de trocas. E, assim, antes disso, antes de chegar nesse ponto, uma coisa que foi um livro também que me impactou bastante, porque achei a ideia muito forte, que é do Marcel Mauss, é a ideia da dádiva, que todas as sociedades que se constituem, principalmente as sociedades arcaicas, elas estão constituídas com base numa troca recíproca de dons, né? de bens, de coisas, que às vezes não tem nenhum valor material, são festas, cantos, enfeites, coisas simples, que você troca entre os aliados, ou seja, os seus cunhados, que essencialmente numa sociedade arcaica, numa sociedade chamada de primitiva, esses aliados, esses vizinhos, são quase todos cunhados, todo mundo parente, né? Uns casam com as irmãs dos outros, com os irmãos das outras, e vão criando uma rede de parentesco de relação. É interessante isso também, porque os primatas, nos livros que eu consegui ler a respeito dessa questão do incesto entre os grandes macacos, é que existe uma evitação do incesto. Ele não é proibido, não existe sanção. Um macaco que tem uma relação sexual com a mãe, por exemplo, um chimpanzé, ocorre, não é muito frequente, mas é possível ver, né? É documentado, né? Esse tipo de coisa. Ele não recebe nenhum tipo de sanção, ele não tem nenhuma rejeição. Né? Essa rejeição é muito no nível pessoal do indivíduo do bando.
Então, a mãe, às vezes, rejeita aquele que ela suspeita que é filho. Ela sabe que é filho, né? A mãe sabe quem é o filho. Então, ela rejeita o filho. Mas, às vezes, não. Então, assim, existe uma evitação. O macho, depois de uma certa idade, ele sai para buscar parceira sexual em outros bandos. Muitos interpretam isso, é uma evitação do incesto, porque ali naquele bando ficarão as irmãs. Então, ele está evitando. Ora, mas se a gente, como o grande macaco também, como primata, tivesse um instinto, né, que nos voltasse para evitar o incesto, por que nós precisamos de uma lei para proibir? Você não proíbe uma coisa que você naturalmente rejeita, né? Se essa rejeição de fato existe em nós, né? Então, a gente não rejeita, a gente não come comida podre, por exemplo, não come excrementos, mas não precisa ter uma lei para dizer que não, a gente não pode comer. A gente não vai comer. É uma rejeição tão natural, né? É algo que repugna tão naturalmente a todo mundo, que não precisa de uma legislação. O incesto não. Há uma legislação sobre. Todas as sociedades estabelecem punições para o incesto, inclusive algumas com penas as mais duras, com pena de morte, por exemplo, né? Então, o incesto ele tem um tratamento diferenciado dentro do conjunto da humanidade, diferente do que acontece com os gorilas, com os chimpanzés, com orangotangos, etc. Né? Há, inclusive, bandos de macacos assim que inclusive não tem, que eles são definidos como promíscuos, né? Porque eles não têm nenhum tipo de preferência ou evitação de nada. Tem relações à vontade, com qualquer membro pode ter relação com outro membro do bando. Isso conosco é impossível, a gente não pode ter esse comportamento porque há uma sanção, existe uma proibição, e essa proibição essencial é o incesto. E é esse incesto que vai criar. Ora, as trocas do Marcel Mauss, e isso não é conclusão minha, isso é a própria história dos livros que eu li mostrou isso, porque o que o Lévi-Strauss, quando ele escreveu as estruturas elementares do parentesco, ele, na verdade, se baseou, se inspirou no livro do Mauss, sobre a dádiva social. E ele apenas incluiu a troca de irmãos ou a troca de irmãs, conforme a sociedade seja matriarcal ou patriarcal, dentro do sistema de trocas recíprocas que todas as sociedades arcaicas apresentam. Então, a ideia genial dele foi considerar que isso também faz parte da mesma mecânica, a mecânica das obrigações recíprocas, né? Em que um tem com o outro, que você estabelece o parentesco e você, ao mesmo tempo, passa a ter obrigação de trocar bens, da mesma, porque você também troca cônjuges. Então, a troca de cônjuges é paralela, análoga à troca de bens. Então, eu achei essa ideia muito interessante. Ora, tem uma coisa interessante também, que eu acho que eu não cheguei a colocar no livro, mas depois me ocorreu, um tabu que é muito frequente nas sociedades de caçadores-coletores, né, dos forrageiros, que é o seguinte: aquele caçador que mata um animal, ele não pode, ele tem o tabu de não poder comer aquela caça. Ele não pode comer. Não pode por quê? Ele não pode porque ele precisa ter a obrigação de compartilhar. E tem um cara que chegou a uma conclusão muito interessante, e agora se eu vou falar uma expressão um pouquinho mais... A gente está num ambiente que é possível falar isso, não vou dizer vulgar, mas que é uma expressão vulgar, mas que em muitas línguas do mundo, inclusive o português, inclusive o tupi antigo, e várias outras línguas espalhadas pelo mundo, o verbo popular, né, comum, usual, ou até chulo, às vezes, usado para expressar relação sexual, é comer. Uma pessoa comeu. E por que você usa esse verbo? A conclusão dele é justamente porque, nas sociedades de caçadores, você dá aquela caça que você caçou, a presa que você obteve, para o seu cunhado. Em troca, sempre implícita, da irmã que você recebeu dele.
Então, você não come aquela carne, o que você come é outra coisa. E aí, no sentido figurado. E por isso esse verbo se espalhou tanto, e até hoje ele conserva esse duplo sentido, né, que seria o sentido sexual dele, né, em alguns casos que não pode ser usado socialmente, mas por causa desse motivo. Isso eu não cheguei a incluir aqui, na verdade, até porque depois eu li esse livro depois, mas a história do tabu da caça eu conhecia e não me chamou a atenção. Mas também é um outro elemento, se um dia esse livro tiver uma segunda edição, que reforça essa ideia, né, de que a questão do incesto ela está inserida na mecânica da troca. Ela é um dos mecanismos das sociedades arcaicas que são, que a gente saiba, o modelo, o único modelo possível, né, porque já que todas têm o mesmo modelo, das sociedades também antigas. Não há por que achar que elas sejam diferentes, já porque a tecnologia desses povos todos se assemelha, né, aos da pré-história, né? Então, nós jogamos também a história do roubo do fogo para dentro da questão do parentesco por um traço importante. É porque, eu acho que eu já falei disso aqui, todas as histórias, sejam as do fogo roubado, e, além disso, as do fogo buscado, as do fogo doado, as do fogo inventado, as do fogo colhido, todas elas têm a característica de que o ladrão não rouba o fogo para si, ele rouba para compartilhar. Ora, isso é exatamente o quê? Ele está dentro de um sistema de compartilhamento, de um sistema de trocas, é mesmo que a gente está descrevendo agora. Portanto, o que o mito do roubo do fogo conta? Ele conta, o mito do roubo do fogo não é sobre o roubo do fogo. O mito do roubo do fogo é sobre o surgimento da noção de sociedade. É isso que essa história conta. E isso foi a coisa que me alegrou descobrir, porque eu achava que essa história tinha uma importância muito grande, por isso é que ela era tão universal, por isso ela permaneceu durante tantos milênios, porque ela é sendo contada até hoje, porque a mensagem que ela trazia tinha que ser alguma coisa de grande importância. E realmente você não tem nenhum mito conhecido, ou se tiver, eles são extremamente residuais e raríssimos, sobre a origem do parentesco. E sobre a origem, principalmente sobre a origem do incesto, e sobre a origem da sociedade. O mito que conta a origem da sociedade é o mito do roubo do fogo, no momento em que você compartilha o fogo e que você abusa, né, de uma característica que talvez tenha sido descoberta há muito tempo, né, mas não sei porquê, se houve conflito, a perda do fogo sempre pode ter havido em função de chuva, uma série de coisas, né, a dificuldade de encontrar o graveto necessário para continuar mantendo a fogueira acesa, etc. A gente tem N fatores. Mas a questão fundamental é que o roubo do fogo, quer dizer, o surgimento o fogo, ele é um único bem que você não divide quando compartilha. Se você compartilhar uma peça de carne, você vai ficar com a metade, né? Você deu a metade para o teu cunhado, daqui a pouco vai dar mais um pedaço para outra pessoa ali, e você fica com um tamanho menor de alimento, né? Mas o fogo não. O fogo você reproduz. Então, se você tem uma acha ardente, incandescente, você vai lá e acende a fogueira do outro. E o fogo seu não vai se perder por isso. Então, essa ideia da troca e a formação da aliança, né? Tudo isso tem tudo a ver com o sistema de trocas, tudo isso do Dom, né? Do Marcel Mauss, e com o sistema de troca de cônjuges acrescentado, né? Pelo Lévi-Strauss, a ideia original do Marcel Mauss. Então, eu acho que isso que é a essência da história do roubo do fogo. É o mito da fundação da sociedade. E a explicitação do que é, de qual elemento que a constitui, mais poderoso que a constitui. A ideia de troca, de dádiva, de que você é sempre um devedor do seu aliado. Você tem algo a dividir com ele. E aí muitos mitos, aí, depois dessa visão, quando a gente relê uma grande parte dos mitos, você encontra justamente aquilo, né? Você encontra justamente essa coisa do dono,
né, que é egoísta, que não quer compartilhar, que não quer compartilhar aquele bem, até que chega o ladrão e logo depois ele vai dividir aquele conhecimento pela comunidade inteira. Quem é a pessoa excluída? Normalmente é o dono do fogo. Esse tem uma queda ontológica, esse vai se vingar, esse se retira, porque ele se sente ultrajado e ele é excluído da comensalidade. Então, ele marca, quer dizer, a importância do papel do dono original é essa, é porque ele representa aquele que é o inimigo, é o outro, é aquele que não dividiu o fogo. Nós roubamos dele e dividimos entre nós, formamos o nosso bloco. Então, essa, eu acho que é a conclusão mais importante. E nos mitos do roubo do fogo, daqueles, não sei se vocês lembram, né, teoricamente possíveis, né, aquela armação inicial, em que nós tínhamos 6 historinhas possíveis, tem uma que praticamente não ocorre, que é justamente qual? A venda do fogo, a troca do fogo por um bem. Nessas histórias, a característica do trocador do fogo, né, daquele que troca, que obtém o fogo por troca, não é dividir. Ele cede um bem para receber o fogo, mas ele não divide. Por isso, essas histórias são muito raras. Elas não chegam a 1% do corpus, talvez, né, por ali. São muito raras e ocorrem em contextos bem específicos. Por quê? Porque fogem do princípio geral das histórias do roubo do fogo, que é o compartilhamento. Então, isso é, digamos, o quarto elemento, né, dos 4 elementos que a história do fogo, do roubo do fogo traz: caça, cozimento, caça, xamanismo e parentesco, de aliança, né? Coisa, aliás, que os primatas não têm noção. O primata, a mãe sabe quem é o filho, o pai pode presumir quem seja a filha, por alguns fatores assim, mas com certeza o que os gorilas não têm, os chimpanzés não têm, os orangotangos não têm, são cunhados. E nós temos cunhados e cunhadas. Eles não têm. Eles não têm parentesco de aliança. E nós temos. E aí surge uma série de questões que ficam, né, para a gente especular. Né? Será que foi a sociedade assim montada que permitiu que o Homo sapiens, não sendo mais inteligente dos hominídeos, como já se chegou à conclusão, que os neandertais deviam ter uma inteligência maior, venceram os neandertais? Conseguiram derrotar os neandertais? Será que foi a força desse conjunto, dessa formação social, que fez sucesso de alguma forma, evolutivamente, e conseguiu que a gente incorporasse e exterminasse essa espécie parente nossa? Né? Fica uma questão interessante para a gente refletir. Então, não sei se vale a pena a gente, antes de entrar na última parte, né, a gente discutir um pouco, não sei se eu falei tudo, mas quem leu vai me lembrar alguma coisa. O que você acha, Inês? João? Vamos abrir agora aqui um pouquinho a conversa e depois a gente retoma? Múcio, se você estiver de acordo, sim, eu só pediria que você explicitasse um pouco mais, porque não tem muito para a gente conversar, barbaridade. Pediria só que você explicitasse um pouco mais por que o roubo. E você mencionou que você disse que mencionaria, mas você não chegou a aprofundar agora na apresentação. Sim, não, sim, desculpe. Não, por um motivo bem simples. É porque o roubo, a história do roubo ressalta a posição do não compartilhador, aquele que é antissocial, né? Então, nas outras histórias, você não tem isso. O doador, por exemplo, ele espontaneamente vai lá e doa o fogo, né? Aqueles que vão buscar o fogo, esse fogo não era de ninguém, eles vão buscar numa ilha, percebem que está ardendo, tem uma fumaça ali, vão lá buscar. Então, tem a aventura da busca, né, do fogo. Mas a história do roubo, ela tem a função estrutural de salientar a figura do dono egoísta, que é o ser antissocial, o que não compartilha. E por isso, então, você precisa do ladrão. Agora, esse ladrão não é só ladrão. Ele é um ladrão generoso. Ele não é um ladrão. Outra coisa importante, tem vários exemplos, a gente vai pensar esses no próximo encontro, que a gente vai ler mitos, né, e discutir. Tem várias histórias em que você tem vários roubos do fogo.
Mas toda vez que tem o primeiro roubo do fogo, antes do fim da história, esse ladrão não compartilha. Aí vem o segundo, rouba o fogo dele, não compartilha. Até o último compartilha. Então, assim, é uma ênfase no compartilhamento, através da oposição entre essas duas personagens, o ladrão generoso e o dono original, que é antissocial, é egoísta. Se você me permite uma nota bem-humorada, moça, sim, no vocabulário da luta armada da década de 60, seria a expropriação do fogo. A expropriação do fogo. Do fogo, isso. Exatamente, não, a expropriação. Exatamente, é. Não, porque... E aí é interessante porque muita gente... Eu fiz uma turnê por livrarias, né, para conversar com os livreiros sobre o livro, explicar para eles do que se tratava. Foi muito interessante, eu acho que foi uma jogada de promocional para o livro mais forte do que um lançamento físico. Mas eu fiz fisicamente, né, os cuidados que a gente tinha que tomar, eram grupos bem pequenos, todo mundo relativamente bem afastado, mas eu fiz essa exposição para os livreiros entenderem sobre o que o livro se tratava e poderem, então, encontrar o público-alvo que eles achavam pudesse encontrar. E aí me chamou muita atenção isso. As pessoas faziam uma analogia imediata com o marxismo, né? Com a ideia comunista, né? De que você rouba para compartilhar. Mas eu acho que vai além. Eu acho que vai bem além dessa questão, até porque, no contexto pré-histórico, você não tinha, né, o modelo econômico a que o Marx se opôs, né, e desenvolveu as teorias dele. Você tinha uma sociedade basicamente igualitária. Não é? A ideia ali era a ideia de ressaltar a importância do compartilhamento. Né? Não, está claro, moça, de fundação social. Quer dizer, tem uma, como você diz pela primeira vez na página 87, eu vou voltar a isso depois na nossa conversa, quer dizer, o que você está propondo é que o roubo tem uma função estrutural, mas também uma função estética, não é isso? Sim, sim, exatamente. Tem uma função estética. A importância muito bom, esse muito bom. o que salienta, digamos assim, que nós estamos dentro do nosso terreno, é por que a história do roubo do fogo, por que ela é estruturada dessa maneira. Tem uma razão estética. Eu quero ressaltar um determinado traço daquela personagem. Então, eu vou colocar ele como um cara... Ele é o dono do fogo e ele não divide o fogo com ninguém. Eu vou precisar roubar. Lembra que a gente até discutiu a questão do vocabulário. Eu uso ladrão porque eu estou no século XXI. Eu não tenho uma palavra... Qual seria o substantivo que era empregado na pré-história, quando você não tinha propriedade privada, para definir esse herói? Né? Mas o fato é que ele é um herói. Ele, esteticamente, estruturalmente, dentro da questão narrativa, ele é o herói da história. É o ladrão. Ele vai lá e rouba o fogo e compartilha. Né? Então, o benefício final... Né? É ele que proporciona. Então, ele é o benfeitor. Né? Ele é o benfeitor. Então, se tem realmente uma função estética importantíssima isso. Na verdade, é isso. Né? Isso que é uma coisa que eu também me chamou a atenção. A gente tem uma tendência a considerar que a narrativa de sociedades que são arcaicas, que são tecnologicamente primitivas, ela tem graus de significação elementares. E, na verdade, a gente vê que não tem. O que eles não têm é uma tecnologia que nós dispomos que aprofunda muito nossa capacidade, que é a escrita. A escrita, de fato, é uma conquista absurdamente poderosa, porque ela permite que esses textos, então, eles ganhem em complexidade. Mas a narrativa oral, ela já apresenta estruturas complexas com subtexto, né, com camadas de significação interlineares, vamos dizer assim, né, que estão nas entrelinhas. Né? Então, eu acho isso também fantástico. Não só a questão da constatação da ideia do pensamento metafísico, xamanismo, espaços diferentes, existenciais diferentes, ontológicos diferentes, mas também isso, essa complexidade do discurso, que a gente já pressente, né, ou percebe em narrativas que são antigas demais, né, que são muito antigas. Não sei se o pessoal gostou da ideia, se prefere que eu continue e a gente discuta depois, é porque a gente encerrou a ideia do capítulo 3.
que vocês Eu acho que a acham? gente pode, então, Múcio, se você estiver de acordo, se a Inês estiver de acordo, se todos e todas estiverem de acordo, você pode abrir para discussão, para escutar as pessoas. Porque já tem tanto material, eu acho que seria bom trocar um pouco e trocar ideias. Se todos estiverem de acordo, naturalmente. Podem estar de acordo, só não não estão pensando ainda em alguma coisa para... Eu já pensei, Múcio, em várias, mas eu quero dar oportunidade às pessoas começarem, naturalmente, né? Olha, o Pedro está de acordo. Então, Pedro, abre o microfone e vamos dialogar com o Múcio. Cadê o Pedro? Vamos lá, Pedro. Então, pode escrever. Múcio, pode escrever ele já escreveu. Ele já escreveu. Vou ler aqui a questão dele, então. O Pedro disse, por isso que eu pedi para ele falar, porque eu já vi que ele tinha... Opa, beleza. Vamos mandar uma caixa de cerveja para casa da Inês, Múcio. Precisando, viu, João? Precisando. Olha, o Múcio é especialista em cerveja, hein? Ele conhece cerveja do mundo inteiro. Conheço cerveja gelada. Então, Múcio, tinha uma pergunta do Pedro que você tinha começado a responder e depois sim. José Luiz vai entrar ao vivo. Tá, mas a Inês vai gravar ainda, não é isso, Inês? Não, já está gravando, já está gravando. Gravando. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, realmente, a polarização, né, daqueles que, num determinado círculo, são parentes por aliança, né, vai justamente criar, nos grupos em que você não tem nenhum parente, não tem aliança nenhuma, você vai criar a noção de inimigo. Aquele é o inimigo, porque você não tem parente. E se você até vive separado, você não tem intercâmbio, né, você vai acabar desenvolvendo, inclusive, línguas distintas, ou elas se modificarão a ponto de não serem mais intercompreensíveis. E aí você cria realmente uma noção de etnias diferentes, né? Então, esse processo pré-histórico deve ter sido lento, porque, né, a humanidade foi se expandindo lentamente, mas aí foi, né, numa razão exponencial, né? Mas, de qualquer forma, eram poucos no início, né? E você, à medida que essa população vai crescendo, ela também precisa explorar nichos ecológicos, porque há exaustão, a gente sabe, isso acontece até hoje, né? De caça, a exaustão de alimentos vegetais, e você vai buscando outros lugares, né? Às vezes, a hiperpopulação para determinados grupos de caçadores forrageiros, né? De forrageiros, ela precisa de uma divisão natural para que você possa explorar de forma equilibrada nichos ecológicos diferentes. Então, essas separações vão ocorrendo. A partir do momento que você deixa de ter contato de aliança com aquele grupo se torna estrangeiro a você. Então, é a noção do outro, né? O demiurgo, dono original do fogo, que é vítima desse ladrão, ele é o outro. Ele representa esse externo, aquele que não é comensal, aquele que não dividiu, que não compartilhou. Então, ele é exatamente essa personagem. Aí eu concordo, sim, é um elemento importante. Você não só tem o parentesco, mas o parentesco também seja a noção, aqueles que não são parentes, quem são eles? São os inimigos, são os outros, né? São os estrangeiros, né? E toda a sociedade, eu acho que dispõe, pelo menos, essas duas categorias elementares, aqueles que são os nacionais, vamos dizer assim, e os outros, os estrangeiros, aí, se são inimigos ou não, aí é uma outra questão, mas pelo menos estrangeiros são, né? São alheios, né, ao mundo que está ali autorreferente. Então é isso, assim, concordo aí com a sua observação. Pedro, né, que falou isso, né? O Pedro, foi? Isso. Agora, Zé Luiz, por favor, abra o microfone para dialogar com o Múcio. Professor, na verdade eu ia só dizer que a Simone estava com a mão levantada. Sim, sim. Porque o João estava coordenando ali, está tudo bem. Valeu. Então, Simone quer falar? É isso? Sim, mas o Luiz poderia ter ido. Obrigado pela atenção. Eu achei muito interessante, né, essa posição que você colocou, né, Moça, do ladrão, entre aspas, aí, né, que é aquele que pegou emprestado um bocadinho, né, porque ele não quer, a ideia do roubo, porque ele não quer roubar para ter posse,
né, a posse saindo de uma mão para outra. Ele pega, ou seja, o dono do fogo é aquele que é uma espécie de protetor da humanidade, né, no sentido de que ele vai permitir a posse a todos. E, inclusive, nesse momento que ele distribui, em larga escala, quem perdeu tem a possibilidade de obter de novo, uma vez que ele já não é mais de um único dono, não tem mais uma exclusividade, né? Virou uma coisa universal. Mas nas histórias em geral, só uma última observação, é isso mesmo, acho que você concordou assim, com a leitura, mas só tem uma observação. Nessas histórias, em geral, esse detentor original, ele se enfurece com o ladrão e com as pessoas que se beneficiaram do fogo. Vide o exemplo clássico do Zeus, né? Que não só pune a humanidade com a Pandora, como castiga o ladrão, que é o Prometeu, prendendo o titano Cáucaso lá e fazendo com que a águia coma o fígado dele todo dia, né? Então é um castigo. Sim, ele não quer perder o poder, né? Ele não aceita exatamente. essa perda de poder. Mas, no entanto, se ele se redimisse, digamos assim, está ali para, inclusive, ele desfrutar também. É porque ele tem aquela ideia de o poder é meu e não vai sair da minha mão jamais. É isso aí. Aí temos a Bluma também, né? Eu vou falando aqui, Inês, ou você mesmo? Porque eu não sei se eu vejo todo mundo, tá? Eu só Não, estou é a vendo... Bluma mesmo. É a Bluma mesmo. Oi, eu acho que eu vou postar aqui, talvez seja mais fácil. Eu posso até ler, mas eu vou postar aqui. Tá. Para não perder a linha de raciocínio. Bom, se o fogo vem do céu, parece razoável recorrer a um ladrão alado para roubá-lo, mas, pensando em termos de camadas simbólicas, conforme o próprio Mussa propõe na página 132, eu indagaria se a semelhança de forma entre as chamas do fogo e a plumagem das aves não teria contribuído também para a escolha de um ladrão alado nos mitos do roubo do fogo. É como se a plumagem do pássaro fosse seu fogo particular, né, a miniatura de incêndio que desde sempre ele porta. Assim, roubar o fogo alheio, trazê-lo à terra e aos homens, seria tarefa que, a seu modo, as aves ensaiariam desde o primeiro voo. E aí tem uma segunda parte, espera aí, deixa eu ver se eu consigo postar também, que se refere ao mito da fênix, da ave lendária, que alguém mencionou há um tempo atrás, eu não lembro mais. Acho que foi no último encontro, né? Ou no segundo. E aí, bom, é só mais, deixa eu postar aqui uma outra, que o mito da ave fênix, né? Ela não deixa de associar plumagem e fogo, porque, como aquele pássaro lendário, o fogo também pode renascer das cinzas, né? As cores da plumagem da fênix evocam as das chamas, né? Vermelho, azul claro, púrpura e ouro, que são as cores descritas nos mitos. E, segundo uma de duas tradições, porque tem uma tradição em que a fênix não renasce das cinzas, né? Ela, enfim... mas nessa em que ela renasce das cinzas, a própria ave, que não pode se reproduzir, né, ao contrário dos outros animais, ela põe fogo num ninho aromático que ela constrói quando ela sente a proximidade da morte, né, assim, numa espécie de auto-incineração, de auto-cremação, né, então, e das cinzas nasce, então, um novo pássaro, né, como o fogo também, que se multiplica, né, enfim, das próprias... enfim, era só para trazer essa indagação se essa semelhança de formato das chamas de um fogo, de uma fogueira e da plumagem, enfim, não teria contado também para essa escolha, né, do ladrão alado. Eu acho possível, não pensei nisso, né? Mas acho possível, você fez aí uma explanação bem interessante, é possível, sim. A gente não... Eu não pensei nisso, mas eu acho que é muito plausível. Isso é muito bem colocado. Acho bem possível, sim. Ô, Mussa, sim? Tem uma pergunta da Clara Jerônimo. Sim. Esse ladrão pode ser um comparativo ao Robin Hood, por ser um compartilhador?
Ele, no caso, o Robin Hood, né, ele é bem posterior ao Roubo do Fogo. E é um outro contexto, mas é o mesmo princípio, digamos assim. O Ladrão do Fogo ele está num contexto diferente, ele está num contexto de sociedades, primeiro que é fantástico, você tem um demiurgo, é uma outra situação. Robin Hood está num contexto já assim, numa sociedade que tem um rei, esse rei explora os outros financeiramente, né? Tira recursos, é uma outra relação, mas o princípio é bem similar, né? Só não esquecendo que o Ladrão do Fogo é muito mais antigo, né? E eu não sei se o Robin Hood foi inspirado numa história dessas, não acho necessário, porque é um outro contexto, né? Mas o princípio é bem similar. É isso aí. Aí a Carmen pergunta, esse compartilhar tem a ver com Cristo também? Cristo? Não pensei nisso. Não pensei. Mas, assim, quando a gente fala tem a ver, né, quer dizer, a gente tem que pensar sempre o seguinte, todos esses personagens ou histórias que estão sendo comparadas com o mito do Roubo do Fogo, se a gente acredita, de fato, que ela é pré-histórica, é muito antiga, né, ela precedeu todas as outras. Então, são essas outras, na verdade, que talvez possam ter se inspirado, mas eu não tenho certeza. Eu não sei porquê, mas eu tive logo essa associação, quando falou, né, desse roubo do fogo para ser compartilhado com os outros, me veio logo essa ideia ali mesmo, até da Santa Ceia, aquele compartilhar do pão, né, eu compartilhar dessa humanidade, desse sentimento de humanidade. Então, é como se fosse, vamos dizer assim, uma outra versão do mito, né? Me veio muito essa ideia também, inclusive a coisa do Espírito Santo, né? Aquela ave que vem do céu também, que traz esse conhecimento. Eu comecei a fazer vários paralelos também desse mito original do fogo. Não, o Espírito Santo tem tudo a ver com essa imagem do fogo celeste, sim. O que eu não sei, quer dizer, como eu não pensei nisso, então, assim, de supetão, assim, num primeiro, né, num primeiro contato com a ideia nova, eu não gosto de me arriscar muito a fazer afirmações, né? Porque a gente pode se precipitar e falar bobagem. É óbvio que uma ideia de compartilhamento ela é uma ideia positiva, uma ideia de inclusão de pessoas, de você, digamos assim, fazer o bem, fazer o benefício, distribuir o bem, tornar as pessoas iguais. Mas o contexto, e isso é que eu quero enfatizar, também que é parecido com o que eu falei em relação ao Robin Hood, o contexto também de Cristo era um contexto que você tinha o quê exatamente? Historicamente, pelo menos, né? Você tem ali, tirando os aspectos exclusivamente religiosos, mas você tem ali uma sociedade que era dominada, né, por um império, você tinha opressão, você tinha coleta de impostos, você tem um monte de coisa, não é? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tá, um contexto em que é um outro contexto. Então, assim, a generosidade aplicada nesse contexto, onde há miseráveis, onde há pobres, onde há um sistema que oprime, ela tem um perfil diferente do sentido original do Ladrão do Fogo, porque no Ladrão do Fogo você não tem essa propriedade privada. O que você tem é um egoísmo de um bem essencial, né? De alguém que não compartilha, de alguém que não é seu comensal. Ele come cozido só para si, não divide com você. Então, o ladrão ele entra com o papel de ser o distribuidor. A gente chama de ladrão porque ele tem que roubar, né? Ele tem que tirar do outro. Né? Mas será que a palavra empregada na pré-história era ladrão no sentido que a gente usa hoje? Talvez não, entendeu? Eu acho provável que não. O substantivo que era usado era outro, ele tinha uma outra acepção. O contexto pré-histórico é que faz deslocar um pouco o sentido disso daí, desse mito original, sair um pouco dessa ideia do bem,
né, de fazer o dom no sentido da generosidade, do bem, que numa sociedade como a nossa, distribuir esmolas, dividir as posses, né, redistribuir renda, todas essas ideias que são ideias para beneficiar aqueles que estão numa posição de desigualdade ou de sofrimento, eles têm um sentido diferente do que deve ter sido na pré-história. Na pré-história, me parece que a noção é essa. É só mesmo essa noção da ideia do fundamento da sociedade, que não era exatamente você trocar bens, trocar porque o outro é necessitado. Não é isso. Você troca os bens porque ele também te dá, é uma obrigação, é quase que um ritual de lembrança de que existe ali uma aliança, de que existe ali uma solidariedade, né? Então, é um rito estritamente social. Eu acho que isso é diferente do Robin Hood, é diferente da filosofia cristã, no sentido que aí sim você tem o sentido do bem-fazer, né? E que não era, na minha opinião, o sentido que esse mito deve ter tido na pré-história, não. Eu acho que é outra coisa. Ele está situado num outro momento, né? No momento em que essas diferenças, né, não existiam, né? Isso são consequências até do processo chamado civilizatório, né? Porque a civilização, que é essa coisa que começou a surgir aí no Holoceno, quando acabou a Era do Gelo, né, é justamente a criação de sociedades muito hierarquizadas com poder central, poder centralizado, né? Os estados, os juízes bíblicos, né, eles representam as formações dessas primeiras formações estatais, né? Primeiras formações em que você substitui, por exemplo, a vingança, que é típica da sociedade arcaica, pelo sistema judiciário. Você tem o juiz, que é o chefe, é o imperador, ou é o rei, ou o sacerdote mor, algum poder desse tipo. E você vai crescendo numa escala em que você vai especializando camadas populacionais para funções mais nobres, e as outras são os trabalhadores comuns, a grande massa, né? E aí você começa a ter as diferenças. Aí o sentido do benefício, do compartilhamento, da doação, tem um outro, tem um sentido da caridade, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais comum, né? Teria esse viés, ou esse tom de caridade, que não é o que me parece que acontece no Roubo do Fogo original, porque não existe essa diferença. As sociedades eram igualitárias, né? Então não é porque eles eram necessitados, é porque aquele bem tem todo o simbolismo dele, é evolutivamente fundamental, ele traz a ideia da trapaça, que é a ideia do roubo, quer dizer, todas as ideias embutidas para criar uma mensagem. Uma coisa que eu não falei, mas posso falar agora, que é uma expressão que eu uso no livro, que é uma ideologia, né? Na verdade, esse mito, essa narrativa, ela tem um poder ideológico mesmo, de ressaltar na pré-história essa noção que pode ter surgido e pode ter se fortalecido naquele momento, a sociedade humana. Olha, isso daqui, gente, é muito importante para nós, compartilhar. Se a gente não compartilha, nós ficamos fracos, né? Nós nos enfraquecemos, nós precisamos da aliança. É isso que garante a nossa sobrevivência, né? Então, essa que é a ideia. Não é exatamente a ideia da caridade, é a ideia da solidariedade como fundamento de uma estrutura social humana, né? Que isso é a maior característica da humanidade. Também a aliança, o parentesco de aliança, coisa que os animais não têm, os homens têm, né? A humanidade tem. Não sei se você me entendeu, Carmen. Agora eu vou fazer a pergunta do Edilson, aí depois eu vou passar, depois que responder do Edilson, o José Luiz tem uma pergunta também. Edilson pergunta: entendi que quase sempre é roubado parte do fogo e não todo o fogo. Se isso for correto, pode definir a posição do demiurgo? A posição do demiurgo nas histórias ela não muda muito, mesmo que ele não perca o fogo. Que às vezes o demiurgo continua sendo o detentor do fogo porque ele tem o poder de produzir, né? O caso de Zeus, por exemplo, ele não perdeu o fogo, ele continua jogando aqueles relâmpagos dele lá. Em todas as histórias subsequentes. Mas ele se insurge contra a atitude daqueles seres que roubaram uma coisa que ele considerava que era exclusiva dele. É isso aí, independente dele perder o fogo inteiro ou não. Em alguns casos, em algumas histórias, o ladrão do fogo perde o fogo todo, né? Por exemplo, tem uma história lá que
os chimpanzés eram donos do fogo, ou os orangotangos, um tipo de macaco, e quando os homens, a humanidade, rouba o fogo deles, eles desenvolvem, no corpo deles nascem pelos. Quer dizer, que é até uma história bem interessante, porque ela tem um viés até de narrativa evolutiva mesmo, né? Então, os macacos são peludos porque não tem fogo, né? E nós temos, então nós não somos tão peludos quanto os macacos. Então, ele tem o comportamento da personagem, o tratamento que ela tem nas histórias, independe bastante dele perder o fogo totalmente ou dele apenas ser roubado numa parte, né, que foi levada para lá. E o que ele não admite é que esse conhecimento, esse poder tenha se espalhado, né? Isso que é o papel do coisa. Eu acho que não muda muito, né? Pode haver uma nuance ou outra, mas eu acho que a essência permanece igual. A gente pode depois procurar histórias para discutir isso aí concretamente, né, com os casos específicos. Pode ir, Zé Luiz. É só um comentário a respeito dessa questão do mito do roubo do fogo ter uma relação com o início da sociedade, e agora, ouvindo o senhor conversar com a Carmen, também me lembrei da questão da diferença, do compartilhamento. Eu me lembrei do Derrida. Ele tem um texto sobre a Torre de Babel, em que ele faz uma leitura muito interessante a respeito que é um pouco distinta da que a gente comumente ouve, de que a confusão que ocorre primeiro ele faz uma relação entre os tijolos que são cozidos, né, pelo fogo, com as pedras. Eles trocam, né, eles passam a usar os tijolos para construir a cidade, e o Derrida já faz aí uma relação entre tradução, né, traduzir tijolo por pedra. E tem a questão principal, que é o nome próprio Babel, que em todas as línguas teria que não seria traduzível, né? Seria um nome próprio aplicado a todas as línguas, enfim. Mas o que me interessou, o que achei que poderia ter, é que no momento em que as línguas se distinguem, para o Derrida, esse movimento de distinção das línguas, ele vai servir para pacificar as comunidades, porque estaria salvando esses grupamentos de um imperialismo linguístico, social, enfim, e que a diferença, né, das linguagens implicaria a necessária tradução entre os povos. Então, eu fiquei pensando que é curioso que é um momento em que o fogo aparece pelo seu livro pela primeira vez, né, tirando aquela menção lá da espada do anjo, e tem esse duplo sentido. Ao mesmo tempo que essa unidade aparece a partir do fogo, porque ele é uma tecnologia que permite essa construção, e essa questão da tradução e da língua vai pacificar, digamos, né? Vai evitar a violência. Enfim, eu fiquei pensando só nisso e quis, na verdade, é só um comentário, não é uma pergunta, mas... eu também não saberia discutir muito essa ideia. Me pareceu bem diferente da leitura que eu fiz, né? Que eu faço da questão da Torre de Babel. Só um dado aí, eu assim, conheço um pouquinho de alguma dessas línguas semíticas e tal, e Babel, não sei qual é a fonte da informação, eu posso estar errado, mas Babel, para mim, nitidamente, é porta de Deus. É a porta de Deus. Bab é porta, em árabe, inclusive, é porta. E El, ou Ilá, em árabe, Alá, né? É Deus. El inclusive, como é uma das formas como Deus é chamado também no Gênesis, né? Então, é porta de Deus. Eu sempre li dessa maneira. Mas eu vou até procurar melhor a informação a respeito de que seria um nome intraduzível. Mas eu acho que não. Eu já vi, com certeza, uma interpretação. E, assim, a forma gramatical é essa mesmo, porque é porta de Deus. Babel. Mas isso me chamou atenção, me chamou até bastante atenção, porque eu achava que era bem conhecida essa, porque é uma raiz semítica bem comum, o Bab, né, como porta. Sim, eu acho que o texto está um pouco distante agora, assim, mas eu acho que ele comenta exatamente isso. Ele até cita,
se não me engano, Voltaire, que propõe que a tradução de Babel não seria Deus, né, o nome, porque é um nome impronunciável, né, para os semitas, mas Não, ele é pronunciável, sim. Por que não seria pronunciável? Não, o nome de Deus, a partícula que seria traduzida para o português como Javé, para eles é um... eu posso estar enganado, enfim. Mas ele cita o Voltaire dizendo que... uma citação do Voltaire dizendo que Babel seria confusão e não Deus, ou o nome de Deus, ou a porta de Deus, enfim. Mas para o Derrida, eu acho que, se eu não estou equivocado, é justamente isso que o senhor acabou de mencionar. Seria um traduzível intraduzível. Eu acho que é isso que ele diz no texto, por causa por ter o nome de Deus dentro do... Não, tudo bem. Isso é bem complexo, não sei comentar assim. Mas tem interessante do mito da Torre de Babel, que justamente tem a história do fogo, né? E até uma observação que o Eduardo Viveiro de Castro fez quando fez a leitura do original meu, que ele lembrou da história do Pentecostes, se não me engano, que é quando o Espírito Santo provoca que os profetas falem línguas. Então, que é exatamente essa relação entre linguagem humana e um fogo celeste, né? Porque eu acho que tem alguma coisa nesse Pentecostes aí, alguma imagem também que tem associado com fogo, mas só que é o contrário da Torre de Babel. Então, em vez de cozinhar os tijolos para depois alcançar Deus, né? E aí então a dispersão provoca-se a dispersão das línguas, ele lá em cima tem uma comunidade aqui embaixo de profetas que falam uma língua só, eles do fogo lá de cima desce até eles e eles passam a falar línguas diferentes, que é justamente para poderem se espalhar pelo mundo e poder comunicar o evangelho, as boas novas e tal aos outros povos, né? Eles adquirem esse poder. Então essa relação isso é interessante, mas tem que pensar, né? Tem que ver como entender assim também, assim subitamente assim porque são imagens muito fortes, muito ricas, né? Mas valeu pelo seu comentário aí. Eu vou ver esse negócio do Babel aí, que eu fiquei curioso com isso, que para mim era uma coisa tão simples. Depois aí a gente tendo uma oportunidade, a gente conversa. Mussa, nós temos aqui uma professora de hebraico da UERJ. Isabel, você quer colaborar com a questão? Pode abrir o microfone, Isabel. Dá para ouvir? Sim. Dá, sim, pode falar. Não. Na verdade, Babel, em hebraico é confusão. Mas ela não é uma palavra exatamente de origem hebraica. Ela também significa Babilônia, né? Babilônia sim, também então, eu estou falando da tradução, que é inclusive a tradução do Acádio, né? A tradução do Acádio. Isso. O Acádio, ele vai falar, é de lá que vem, mas para o hebraico, Babel significa confusão. E a outra questão não ocorre exatamente de Babel, embora a terminação L, de fato, ela designa Deus. Quer dizer, todo nome que tem a palavra L, como Gabriel, Rafael, ou coisa parecida, tem essa finalização L, seria de Deus, é correto. Mas, no caso de Babel, não seria não há uma colocação nesse sentido, não. O entendimento é de ser confusão por conta da história, mas também teria uma palavra vinda do acádico, então ela não segue a regra do L, né, como Deus. Não, sim, mas se a gente pensar, por exemplo, que, como você mesmo aventa a hipótese de ela, na verdade, ter sido importada de outra língua, e né, apenas hebraicizada, digamos assim, para o uso bíblico especificamente, ela pode ter tomado a acepção de confusão por conta da história, que a história termina na confusão das línguas, né? Ela pode ter adotado a acepção e aí fixado em hebraico nessa acepção. Mas
provavelmente, em outras línguas semíticas também, que El não significa o Deus único, El é apenas um Deus celeste, né, um dos deuses, portanto, pronunciável, né, poderia ser, não haveria restrição de pronúncia desse nome, do uso desse nome. Então, ela aparece assim, etimologicamente, é bem clara a origem. Toda etimologia não deixa de ser um exercício de literatura fantástica, né? Quando às vezes você sempre imagina coisas porque vem escrito, mas parece bem aceita essa tradução, não só do acádio, mas de outras línguas semíticas ali aparentadas ali daquela região que tem essa raiz Bab, não sei se em hebraico porta é Bab também, mas em árabe eu tenho certeza que em acádio também, e em outras dessas línguas semíticas Bab é porta. Então, por isso essa analogia e essa tradução de porta de Deus. Mas é uma discussão interessante isso daí. Eu quero até depois ver aqui nos meus dicionáriozinhos se eu capturo melhor essa informação, porque eu falei assim meio que instintivamente. Bacana. Moça, posso agora propor aqui uma possibilidade? Sim, diga. Vamos lá, já não queria ocupar o tempo antes de abrir o espaço para todos dialogarem, que essas conversas são muito ricas. Eu queria começar a pensar uma questão com você, e acho que acabou sendo uma excelente ideia que nós tenhamos um quinto encontro, que é tanto material que acho que nós vamos passar essa semana pensando e elaborar questões para fechar na próxima semana. Mas eu queria que nós lêssemos juntos 3 passagens. Eu vou de trás para diante. Tá. Na página 158, há uma frase, a metade de uma frase, que eu creio que condensa o livro como um todo. Você diz: o que nos tornou definitivamente humanos foi a dádiva do fogo. E na passagem da 158 para a 159, você então completa. Se uma das funções do texto mítico é orientar, direcionar comportamentos, o mito do roubo do fogo teve como função primária, no tempo da Eva mitocondrial, ou mesmo antes, difundir a ideologia da dádiva e da aliança exogâmica, que são faces da mesma moeda. Então, eu queria destacar aqui a dádiva e a exogamia como sendo elementos intrinsecamente associados ao mito do roubo do fogo, e que eu compreendo bem o que você está dizendo, seria uma forma de reflexão sobre o princípio mesmo da humanidade. Agora, vamos à página 154. Há aqui uma informação que me parece rigorosamente importantíssima e que eu continuo pensando sobre ela, não sei muito bem o que fazer ainda, mas vamos arriscar aqui. É no início da página. Esse parágrafo, os 2 primeiros parágrafos, eu creio, são rigorosamente fundamentais. Então, ora, e se associa um pouco com a reflexão que a Bruna propôs. Ora, a personagem do homem-pássaro, como vimos, tem como função semiótica enunciar um dos pilares da noção de humanidade, qual seja o conhecimento cosmológico e a respectiva capacidade de agir em outros espaços e interagir com outros seres. Ou seja, um bando de primatas só se pode definir como humano se ao menos um dentre seus membros tiver acesso a planos ontológicos não humanos. O que segue eu acho absolutamente primoroso. Eu acho que a gente precisa dedicar parte do nosso último encontro, semana que vem, a expandir essa noção. A humanidade, assim, é a sua própria negação. E eu gostaria, a última passagem, eu gostaria de que nós lêssemos juntos para refletir, sem nenhuma pretensão de esgotar isso hoje, hein, Múcia? É só para a gente começar a pensar. Vamos agora à página 96, por favor. Sim. É quando você se pergunta, afinal de contas, por que é que das possibilidades daquela armação inicial, o roubo
é preponderante, muito mais do que a dádiva imediata, muito mais do que o fogo produzido, é o roubo do fogo. E você chama atenção para um ponto que me parece tão importante na sua reflexão de caráter antropológico, literário antropológico, eu diria. E pode ter uma implicação tão decisiva para o mundo de hoje, que eu estou bastante impressionado com isso. Vamos lá. A venda do fogo é rara porque contraria um princípio básico que presidiu ao mito do roubo e aos demais mitos que dele derivam, como o da busca e o da dádiva. Esse princípio é a própria dádiva, explícita em sua categoria stricto sensu e implícita nas outras. Então, quando, no parágrafo seguinte, a conclusão. O fogo é um bem de natureza coletiva. O acesso a ele constitui o direito. E o comentário após o mito se associa às passagens anteriores. Ou seja, de todos os bens culturais, só o fogo não pode ser objeto de contraprestação. As razões disso estão na raiz do que nos torna humanos. Eu tenho a impressão, Múcia, que nessas passagens que eu destaquei, existe aí todo um programa literário antropológico. Eu não quero eu mesmo falar muito sobre isso, eu quero escutá-lo. E eu continuo pensando sobre a associação desses elementos. É muito impressionante como o momento que nós vivemos hoje no mundo é o simétrico invertido disto. Tudo hoje tem contraprestação. Tem. Tudo hoje, nada não há dádiva, só há venda, compra e venda, não há partilha e, sobretudo, nós nos especializamos em ser apenas nós mesmos e projetamos no mundo o nosso espelho. É o mundo de mônadas, é o mundo de bolhas. É o oposto do que nos fez humanos. Gostaria que, se você achar pertinente essa colagem, você refletisse um pouco sobre essas passagens. Não, pois é. Isso daí é uma coisa que você até falou de uma forma mais enfática do que eu estava comentando no momento que a gente estava sem a gravação e tal, que era isso, que nessas conversas que eu tive sobre o livro, eu sempre falei muito sobre isso, que a gente, primeiro para destacar o seguinte, que o contexto pré-histórico, ele é um contexto da Era do Gelo, lá, ele é um contexto que ele é anterior a das civilizações. A gente usa, por exemplo, um vocabulário que é todo civilizatório, vamos dizer assim, né? Ladrão, roubo, né? A gente está usando essas palavras porque a gente vive no nosso sistema cultural há pelo menos 10 mil anos, mais ou menos, né? Que a humanidade começou a desenvolver esse tipo de estrutura de Estado e tal, e a nossa sociedade é totalmente derivada desse momento, né? Da história evolutiva da humanidade, em que você tem essa característica, né? Exatamente, quer dizer, hoje, inclusive, você não tem mais nem essa noção de que a sociedade é estruturada, por mais que a gente tenha ainda, continue tendo cunhados e cunhadas, mas a gente parece que já vive numa situação em que você não precisa, na verdade, nem se relacionar bem com o seu cunhado. Você não precisa, porque você tem outras fontes, outras formas de relacionamento, são outros. A rede que se formou nas sociedades modernas, elas são extremamente complexas, complicadíssimas, intrincadas, e elas borraram, elas praticamente anularam a importância, né, e a posição que isso tinha na pré-história. Então, eu acho que uma das razões assim que eu fiz esse comentário, quer dizer, por que o fogo não pode ser objeto de contraprestação? Na verdade, porque ali você está formando a própria noção de sociedade. Entendeu? Então, assim, o fogo, simbolicamente, ainda pode até ter sido o próprio fogo mesmo em si que sugeriu essa ideia ao Homo sapiens. Não sei, isso é uma especulação. Mas o mito, pelo menos simbolicamente, esse fogo, nessa história, fogo, a gente sabe, ele tem um potencial simbólico vastíssimo, ele é usado em várias metáforas que às vezes podem significar coisas diferentes,
Mas neste contexto da história do ladrão, do roubo do fogo, que nós chamamos de roubo, né? Usando um vocabulário anacrônico, ele simboliza esse elemento que funda a sociedade. É o primeiro dom, a primeira dádiva, a primeira contraprestação social, né? Então, ele não pode ser esse objeto, porque é ele que funda, né? Logicamente, como sendo o elemento fundador, né? Ele não vai ser depois o objeto de contraprestação. Ele funda a própria noção de dádiva. Ele é o objeto fundamental que tem que ser compartilhado. É o fogo, né? Pela importância que ele tem, pelo papel que ele tem na humanização. Nós só somos humanos por causa do fogo, então ele não pode ser objeto de contraprestação. São essas reflexões, eu acho, que foram sendo feitas à medida que eu ia lendo e tal, que entrou, por exemplo, nessa frase aqui, sim, que eu estou justamente discutindo por que a venda do fogo ela é rara, ela está num contexto, ela é atípica, ela não participa, não comunga das características fundamentais das outras histórias, que são esse compartilhamento final do ladrão. O cara compra o fogo, ele troca o fogo por outro bem, mas ele troca para ele. Isso não tem nada a ver com a história do roubo do fogo, né? Ela é uma excrescência, digamos assim, né? Esse mito daqui. E porque eu também estava num contexto de querer mostrar que as histórias da doação, lembra? E as histórias da busca são derivadas das do roubo. Que a gente encontra exemplos nítidos nisso, né? Que você tem histórias parecidas, né? Mas as mais completas, aquelas que você tem toda a trama desenvolvida, é a história do roubo do fogo. As outras histórias são simplificações. Você tira alguns elementos e você obtém uma história derivada. Então, parece, do ponto de vista até da constituição estrutural, um objeto narrativo posterior, né? Que um filólogo, por exemplo, se fosse comparar esses textos, ele ia também chegar à mesma conclusão. Olha, essa versão aqui é posterior a essa. Essa daqui se origina daquela com a eliminação de uma série de elementos narrativos. O outro comentário, deixa eu só recuperar a página aqui, você falou 96? Não, 96 foi 108? Não. 154. Esse foi o primeiro, né? O 154 é a conclusão propriamente dita, né? Da história do xamanismo, não é isso? Vamos ver. Sim, a personagem do Homem-Pássaro. Tem uma frase aí que até foi usada aqui atrás, nessa orelha, que eu não sei onde ela está. Eu procurei, mas eu não vi em que contexto eu escrevi. Ser plenamente humano é não ser apenas humano. É mais ou menos a mesma coisa. Não é essa frase. Ser plenamente humano é não ser completamente humano, justamente porque é essa capacidade de você propor e aí, é claro, estou falando dentro também do meu ponto de vista totalmente antropocêntrico e cronocêntrico, né? De você propor a existência de mundos superpostos, né? De universos não humanos, universos que são povoados por seres cuja ontologia é diversa da nossa. Nós somos a humanidade, mas há espaços que nós normalmente não conseguimos penetrar, mas os xamãs conseguem. Eles são humanos, mas eles têm um poder, né, extra-humano de entrar, né? Daí todo aquele sentido que a gente viu, foi até comentado aqui também, né, a questão de você ter um demiurgo celeste. Então você tem que ser alado para ir até o céu. Claro, faz todo sentido, por isso que a narrativa foi desenvolvida assim, né? Mas é isso, é essa ideia de que, na verdade, como eu estou querendo recuperar para o mito do roubo do fogo, ou dar a ele o estatuto de definidor da noção de humanidade, que é o subtítulo do livro todo, né? O mito do fogo e a noção de humanidade. Qual era essa noção que o homem pré-histórico tinha? Ele tinha esses 4 elementos: alimento cozido, capacidade de caçar com valorização da inteligência, né? Desenvolvimento de trapaças, de formas de ludibriar, que vencem a força, o xamanismo, ou seja, o pensamento metafísico, a capacidade de se transportar e ultrapassar fronteiras ontológicas, né? Visitar mundos que não são humanos,
aí a personagem do homem-pássaro. E a noção de sociedade fundada na noção de parentesco de aliança, que é baseada na lei do incesto. Então, é isso daí que eu tô, esse terceiro ponto, né, o xamanismo, que eu estou destacando aqui, eu acho que nessa página 154. E a outra, qual é mesmo? Agora eu me perdi aqui. 108, foi isso? Não, o Pedro localizou para você a passagem que está na contracapa, está na página 137. O ser plenamente humano é não ser apenas humano. Obrigado, Pedro. Valeu, obrigado também, Pedro. Aqui, Mussa, um comentário rápido sobre esse ponto, é que se entende por que o Eduardo Ribeiro de Castro é tão próximo à antropofagia oswaldiana. O motor da antropofagia é uma frase, assim, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. No fundo, é a mesma coisa. Ser humano é não interessar-se apenas por si mesmo, não é isso? Exatamente, é a capacidade de você ultrapassar a sua própria condição. Mas o que eu acho interessante nisso é que isso faz parte, isso está embutido numa história do roubo do fogo, que a gente vê que tem outras mensagens. Então, isso daí me parece que dá a essa frase, né, ou a essa ideia, o estatuto de uma ideia de que constituinte da própria noção do que é humano. Quer dizer, ela não é só uma ideia qualquer, ela é o fundamento da humanidade, um dos fundamentos da humanidade. É a capacidade de ultrapassar a sua própria condição humana, né? É a capacidade de superar a sua condição humana. De certa maneira, nós fizemos isso, né? A gente reverteu, por exemplo, através do fogo e da inteligência e de outros atributos, a gente reverteu o que a natureza sempre coloca como escala lá dos predadores, sempre como a cadeia alimentar e tal. Para nós isso não vale nada. Essa lei não vale. Não vale porque nós somos mais fortes do que os animais que nos comem. E hoje em dia esses animais nem nos comem mais, né? Nós estamos tão fortes que só num caso muito particular, no meio da floresta e tal, se você tiver numa outra situação, mas a humanidade chegou nisso, ela reverteu mesmo a sua própria condição humana, porque naturalmente nós deveríamos estar em outro ponto e nós ultrapassamos completamente isso. Num certo sentido, pode ser uma metáfora disso ou não, estou falando aqui, mas você destacou 3 trechos e eu só comentei 2. Página 96. 96, eu estava pensando sempre, falei 108. 96 é o... Então, essa aqui eu já não falei? Não, é a Venda do Fogo. Isso aqui a gente foi a primeira. Depois nós passamos para 154 e depois tem mais um. Desculpe, 159, a conclusão. 159. Da dádiva de exogamia, que parece importantíssimo. Sim, aí sim, é a última parte, que é isso. A dádiva é a ideia do Marcel Mauss, que eu acho que está dentro do mito do roubo do fogo. E a exogamia é aquilo que o Lévi-Strauss acrescentou às conclusões do Marcel Mauss, que o parentesco faz parte do sistema ritual de trocas sociais. Por isso a lei do incesto ser universal e ser tão rigorosa para a gente, mesmo que a gente tivesse já o instinto de evitar como primata, né? Parece que há isso biologicamente entre os grandes macacos, nós deveríamos ter herdado essa característica evolutiva deles, porque nós somos parentes. Mas nós fizemos mais do que isso. Nós usamos essa evitação para criar uma coisa mais poderosa, que é a ideia de parentesco de aliança. E aí, por isso, a exogamia se encaixa também com a ideia da dádiva. Não sei se está claro, se ficou algum ponto obscuro. Não, mas a ideia ótimo. Essencial é essa daí. Eu acho que são 3 ideias muito poderosas que acho que ainda vão dar muito samba. Tomara, né? Eu não sei. Eu confesso para você, agora falando com se faz informalmente, assim, esse livro me deixou com muito medo. Porque eu acho que eu falei de coisas muito antigas. Eu não sei se elas estão certas, mas elas me parecem certas, né? Eu, honestamente, quer dizer, não estou fazendo nenhuma fraude, não estou metendo nenhuma fraude contra mim mesmo. Eu acho isso. Cheguei a essa conclusão. Mas, a partir do momento que eu cheguei à conclusão, me surpreende.
porque eu passo a ver um outro tipo de humanidade, uma gente muito inteligente, inteligente demais, com uma compreensão profunda dos processos naturais, dos processos evolutivos, e que talvez a gente tenha perdido, justamente porque não vivemos mais num ambiente natural, né? Digamos assim, né? Ecologicamente, a gente transformou demais o planeta, né? Talvez um índio amazônico ele tenha essa percepção mais nitidamente do que a gente. Mas assim, isso me surpreendeu muito e acho que fiquei com muita vontade de especular exatamente para essa outra questão, que é a questão da razão pela qual nós eliminamos outras espécies de hominídeos parecidos conosco. Por que nós extinguimos o homem de Neandertal, extinguimos os homens os denisovanos, extinguimos o homem de Flores, né? Os outros 3 hominídeos parentes nossos, derivados todos do Homo erectus, por que eles todos foram extintos depois da nossa chegada? Viviam felizes lá nos seus cantos, e depois que nós fomos até onde eles moravam, eles foram destruídos e foram extintos. Então, assim, isso por quê? Isso é, para mim, um grande mistério, e isso talvez revele muito sobre nós mesmos, né? Essa nossa história pregressa talvez fale muito sobre nós, sobre a nossa natureza, a nossa real natureza, e que não é uma coisa muito bonita. Então, assim, a própria ideia do mito do roubo do fogo é algo que serve para tentar travar essas pulsões, né? Essas pulsões que nos levaram, por exemplo, a dizimar esses outros hominídeos. E aí é interessante, esse é o tema que a gente vai conversar no iniciozinho, que é muito rápido, do próximo encontro, que as implicações de uma leitura como essa, as questões relativas, por exemplo, à origem da linguagem, que é discutida, a origem da cultura, né? Que é a tal história da teoria da explosão cultural e das implicações que uma reconstituição como essa, se ela estiver correta, o que ela leva, né? Ela vai nos apontar para coisas, sei lá, eu acho que meio que têm sido pensadas, mas só muito recentemente, né? Só muito recentemente é que se tem quebrado algumas noções. Por exemplo, os neandertais não tinham pensamento metafísico, não eram capazes de arte, e aí hoje já está muito sedimentado por várias descobertas arqueológicas que eles tinham arte, que eles tinham sepultamentos sofisticadíssimos, cheios de símbolos. Então, eles não são diferentes da gente, né? Mas será que eles falavam? Isso é uma outra questão também, né? A relação entre pensamento abstrato, pensamento simbólico e linguagem articulada como as que nós usamos, né? Muito interessante isso também. Então, a gente vai falar sobre essas, que são as consequências para reflexão e para exames, né? E depois vamos discutir alguns desses mitos aí, vocês podem me trazer alguns, quem quiser, a gente discutir no próximo encontro. Mas eu estou muito satisfeito com essa turma e estou muito percebendo assim que tem coisas instigantes aqui que eu guardei porque não soube responder e preciso pensar também, né? Então também estou cheio de dever de casa, né? Mas, moça, fique tranquilo. O Lévi-Strauss dizia que os mitos são bons para pensar. O seu livro é muito bom para pensar, então não se preocupe. Não, pois porque também ele começou assim, né? Começou com a coisa de pensar a mitologia, de pensar a questão estética da mitologia, por que as histórias são assim, por que elas têm que ter uma estrutura parecida, qual é o efeito, tem o efeito, né? Uma coisa a gente pode adiantar, né? Na pré-história, sempre fazendo a ressalva, se a minha
hipótese estiver correta, se esse mito é de fato dessa época, há 160 mil anos ou até mais, a complexidade que a arte de narrar já tinha atingido nessa fase da evolução humana. Isso é impressionante. Isso é a coisa que mais me impressionou. Porque eu também tinha essa visão preconceituosa, né? Você vai melhorando. Mas os caras já estavam num grau muito evoluído. Então, esse troço veio antes. Isso é anterior. Né? A narrativa é uma coisa muito mais antiga do que talvez a gente imagine. A arte de narrar, simbolicamente, com metáforas, subtexto, entrelinhas, né? Criação de personagens, né? Extrair significados das situações, dos enredos específicos, né? que potencializam significados, ideologias, coisas complexas que a gente, elogia hoje, né? Quando lê um romance, fala, romance rico, ele conta a história, sei lá, de uma paixão qualquer, mas, na verdade, está discorrendo sobre outra coisa, no subtexto. Isso é um elemento de valor, que a gente valoriza uma narrativa assim, porque é complexo fazer isso. Então, a gente tem que pensar que aqueles caras não tendo a ferramenta da escrita, eram capazes de criar narrativas com as mesmas características, né? Proporcionalmente só diferentes por essa coisa. Então, isso aí é bem instigante, né? Inês, você pode fazer o fecho, dar notícias? Não, porque ficaram outras perguntas aqui. Ficaram outras perguntas aqui, mas eu acho que Vamos fazer mais? Então, algumas? Vamos lá. Vamos embora. Porque, como vocês estavam falando, suscita. A Simone fez um curto comentário. Poderia chamar o ladrão de o capturador do fogo? Sim, boa ideia. A Regina fez outro comentário, Regina, agora. O contexto pré-histórico invalida qualquer paralelo ao conhecimento contemporâneo, em que há uma série de interferências hediernas que contaminam o intuitamente foi construído há milhões de anos atrás, em que todas essas interpretações não eram pertinentes. Quer que eu repita? Porque eu que me enrolei na hora de ler. Se eu entendi, eu acho que ela está ratificando a ideia, não é isso? Isso foi naquela época, na hora que fez a pergunta do Robin Hood, pergunta de Jesus, isso. Aí ela está fazendo essa comparação com o pré-histórico. O Pedro, aí é uma pergunta. A questão do proto-xamanismo e sua alteração ontológica metafísica da realidade acompanha a alteração do fogo como coisa divina que passa a ser real/humana? Podemos pensar que existe uma correspondência entre duas coisas que estavam além do humano e com o roubo do fogo passam a ser do campo do humano? Acho que sim. Pode ser também lido dessa forma. Acho que sim. O Lucas Miguel pergunta. O demiurgo poderia ser relacionado ao pai primordial de Freud, que não admitia ninguém, além dele, se relacionar com as mulheres da tribo, e após o parricídio primordial, os componentes da tribo teriam sido obrigados a saírem da tribo, relacionando-se com mulheres de outras tribos e fazerem surgir a civilização? Olha, isso eu não sei, porque eu não sou um bom leitor, quer dizer, nem sou um leitor de Freud, então eu não sei exatamente, não domino bem as ideias freudianas, nem da psicanálise, né, porque eu sou completamente ignorante nesse terreno, mas, assim, eu não me lembro de casos de histórias de roubo do fogo em que você tenha esse demiurgo com esse papel de pai. Pode aparecer em algumas situações, mas eu não, essa descrição, por exemplo, que você fez, não me fez lembrar de uma narrativa assim, pode ser por esquecimento, que seja semelhante a algumas das que eu coletei aqui. Então, fica em suspenso, não sei responder nesse momento. Aí depois a Isabel e a Clara fazem comentários, mas que já foram falados sobre a Torre de Babel. Aí a Bluma lembra a frase do Ferreira Goulart sobre a arte, que tem a ver com essa discussão: a arte existe porque a vida não basta.
Aí depois a Clara comenta. Ai de nós se não fossem os escritores pesquisadores a fazer ninhos em nossas cabeças para exercitar nossos neurônios. E a Simone faz mais um comentário. O José Luiz também comenta, que é uma questão interessantíssima. E a Simone, mais um encontro excelente. Obrigada. Sua camisa hoje está combinando com a capa do livro. Pois é. Foi instintivo, né? Era um encontro que pegaria fogo, né? Sim. Então, é só isso tudo. Não, tá ótimo. Foi muito bom. A gente, então, se despede? Se despede. Até a próxima. Até semana que vem. Obrigada a todas e todos. Obrigada, Alberto Mussa. João, quer fazer mais um comentário? Não, só agradecer muito ao Mussa. E semana que vem concluímos. Infelizmente, Mussa, não poderíamos, após a conclusão, tomar uma cerveja. Fica para depois. Quando for possível, a gente toma todas as cervejas atrasadas. Anota, né? Faz uma... E aí vai ser aquele dia, né? De manhã até a noite. Nós tomaremos muita cerveja para ficar de fogo. Boa noite. Obrigado, Mussa. Obrigado a todos. Eu que agradeço a todos. Aí um beijo para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção, viu? Então, até a próxima aí. Até boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau.